Os canudos de plástico deverão ser proibidos em São Paulo. As informações vêm com o repórter Marcelo Matos. Olá. Vilões da vez do meio ambiente, os canudos plásticos serão proibidos em São Paulo. Após 2 votações na Câmara, o projeto de lei de autoria do vereador Reginaldo Trípoli, do PV, segue para análise agora do prefeito Bruno Covas. A tendência é que a gente sancione, vamos agora verificar se tem algum texto, algum artigo, enfim, algum inciso que precisa ser vetado, mas a tendência é que a gente possa sancionar. A ideia conta com todo o meu apoio, vamos verificar o texto que foi efetivamente votado lá na Câmara, o pessoal técnico está olhando, mas a tendência é que a gente sancione sim. Covas participou de homenagem ao Dia da Comunidade Luso-Brasileira e do Descobrimento do Brasil no monumento a Pedro Álvares Cabral, no Parque do Ibirapuera. O projeto proíbe o fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, bares, padarias, casas noturnas, salões e eventos musicais. Os estabelecimentos poderão fornecer canudos em papel, reciclável, material comestível ou biodegradável. E o descumprimento é passível primeiro de advertência e depois multa de R$1.000 na reincidência. O prefeito também afirmou que deve sancionar o projeto de lei do vereador Rinaldi de Gírio, PRB, que proíbe a denominação de corruptos e condenados na justiça nas ruas e avenidas de São Paulo. E sobre os canudos, a lei já existe no Rio de Janeiro e resta saber se a prioridade ao tema acompanha a realidade da cidade maravilhosa. E na sequência, quais proibições virão? Copos, pratos, talheres e o próprio plástico no Brasil. Olha, é uma cruzada que começa pelo canudo, Paulinha. Esse fechamento da matéria do Matos foi bem interessante, né? O que vem depois disso, porque... O cotonete. Também. Sabia? O cotonete agora já a é... haste, né, a haste do cotonete já é reciclável agora. Já existe também o reciclável. Mas a gente tava falando do aqui. descartável, né, Edgar? E eu tava falando com o Paulinho aqui enquanto o Marcelo apresentava a reportagem. É altamente dispensável o canudo, né? Uma coisa que, tipo, né, dá não pra vai tomar mudar no nada. copo, tá tudo bem. A não ser casos de pessoas, por exemplo, velhinhos, né, que não conseguem mais tomar. Claro, óbvio. Há exceções Sim. aí. Mas eu fiz um levantamento e os números são números assustadores, Edgar, porque se você for ver, todos os dias, apenas nos Estados Unidos, são 500 milhões de canudos plásticos jogados por aí, né? No todo, se você considerar todo esse lixo plástico do mundo, é 0,04%, o que na verdade é pouco. A gente tem outros tipos de lixo que também são de plástico, que são mais poluentes. Sacolas plásticas, garrafas plásticas, né? Lembrando que esse polipropileno ou poliestireno, que são os materiais usados aí para fazer os canudos normalmente, demoram 200 anos para se decompor. E além disso, quando descartados, às vezes eles vão se desintegrando, viram pequenas partículas e essas pequenas partículas ingeridas pelos animais também prejudicam a saúde dos animais. A gente tem um vídeo que talvez seja um marco, assim, da luta contra os canudos, Edgar. Acho que aí os canudos começaram mesmo a virar vilão. É de 2015 esse vídeo, foi visto por mais de 35 milhões de pessoas, né? A gente tem aí oceanógrafos ligados à Universidade A&M do Texas, na Costa Rica, tirando um canudo do nariz da tartaruga. É bem sofrido o vídeo, é uma coisa horrorosa, de dar dó, ainda mais a tartaruga, né? Esse bichinho que não faz mal a ninguém. Então, realmente, isso sensibilizou as pessoas nessa causa contra os canudos, que na verdade é a ponta do iceberg de um problema muito pior, né? O Fórum Econômico Mundial relata a existência de 150 milhões de toneladas métricas de plástico nos oceanos e as projeções dos cientistas para 2050 é de que muito provavelmente teremos mais plástico do que peixes nos nossos mares, Edgar, se a gente continuar nesse fluxo que a gente tem hoje desse consumo da cultura do descartável. É copo descartável, é prato descartável, é garrafa, né, que depois é jogada ali. E aí tem uma diferença entre o que é reciclável e reciclado. Reciclável, dá para reciclar. Reciclado, o que de fato foi reciclado, né? Então tem uma diferença aí. Às vezes a gente compra ali a garrafa e fala, isso é reciclável. É reciclável, mas se você não levar até a indústria da reciclagem, não vai ter sido reciclado, né? Vai acabar no meio ambiente, causando aí inúmeros problemas. Eu sou desse time do Edgar.
não precisa de canudo, Pois é, gente. A gente pode dispensável o dispensar. canudo. E várias redes, inclusive de fast food, Starbucks, McDonald's, Burger King, já se comprometeram a ou mudar para esses canudos biodegradáveis ou eliminar o fornecimento aí de canudos nas suas redes. Opa, peraí, desculpa, vai lá. O Edgar, como bom bebedor de drinks, deve ficar pé da vida quando o garçom traz aquele baita drink bem confeccionado com um canudo. Um canudo, exato. É irritante. Você imagina irritante. o pessoal em Mad Men tomando Manhattan não dá. com canudo. Não faz Tirem uma- o canudo, pelo amor de Não Deus. faz sentido, não faz sentido, não dá. Eu acho que a gente tem que começar por algum lugar, demorou já a questão. Entra-se na polemização, na politização do termo, porque O Estado é um agindo alarde. na sua vida. Muitas pessoas falam isso também. E vem sempre as questões, né, do alarde. São os ecochatos que estão aí bradando por uma coisa que não tá, na verdade, na realidade, ofendendo o meio ambiente, matando os animais. Quer dizer, mas é visível, né? Você acompanha... Bom, as matérias estão aí, os navios pesqueiros do Japão, os oceanos, realmente formam-se ilhas e ilhas de detritos, principalmente plásticos, que ficam boiando nos oceanos, matam os animais. Eu acho que o plástico representou ali uma facilidade numa etapa da nossa evolução, enfim, da nossa história, atendeu tanto ao industrial, ao fabricante, quanto a nós, consumidores, mas chegou um ponto que não dá, a gente tem que voltar. Eu me lembro quando menino ainda, havia a opção do leite em garrafa de vidro. E você deixava a garrafa ou recipiente, o padeiro geralmente era um padeiro ligado à comunidade, tinha uma padaria ali próxima, e ele fazia essa... É claro, a demanda atual seria talvez uma ingenuidade pensar nisso, mas em relação à tecnologia, tem um amigo meu que falou uma vez, eu acho que é importante isso, a questão de por onde a gente pode caminhar. No caso do leite, por exemplo, embalagens retornáveis, em que você, através de um dispositivo que avisa o teu fornecedor de leite, fala, olha, o leite, quando acaba a garrafa, esse dispositivo avisa e você devolve a garrafa e entra num ciclo de reciclagem, reutilização. A embalagem. Existe um programa... Tecnologia já tem. Na Europa acontecendo, de diversas marcas bastante populares que aderiram e que é exatamente isso. Você recebe o seu sorvete, quando ele acaba, você troca por uma outra embalagem e a empresa recolhe, a empresa se responsabiliza por essa embalagem para retornar. Então, pode falar, Caio? Algumas coisas, né? Bom, eu também tomo drink sem canudo, Arcon. Boa. Mas tem muita gente que usa esse utensílio aí até por uma questão de higiene, né? Eu achei muito interessante quando higiene? Sim. Fala você aí. não tem contato com a Porque borda do copo. é descartável. E assim, eu vejo a chamada, né, falando os vilões do meio ambiente, né, canudos, os vilões do meio ambiente. De novo, retomamos ao filósofo Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Os vilões somos nós, né, Edgar? O canudo, ele é um objeto inanimado, ele não se move por virtude própria. Então, ele requer ação humana para causar dano. Quem entope boca de lobo, bueiro, não é o canudo, é o humano que joga o lixo nas ruas. Inclusive no Rio de Janeiro, né, com essa enchente recente, onde existe essa lei anti-canudo, né? Quem suja os oceanos, como você bem lembrou, é a ação humana. Quem não recicla é a sociedade civil organizada ou desorganizada e o governo. Então, para mim, essa medida aí da Prefeitura de São Paulo, é mais uma vez o Estado quase atuando como uma cortina de fumaça, terceirizando a sua incompetência e responsabilidade. A gente vive numa cidade que é uma grande metrópole, parece que nem 5% do lixo aqui da nossa capital é reciclado. No Japão, esse número é superior a 90%. São Paulo deve ser a cidade não litorânea que mais consome coco, né, no mundo. Até pela proporção, né? E aí você vai usar aquele canudo pseudodegradável que fica desmanchando na boca. Enfim, o pequeno comerciante ele vai ser multado por oferecer o produto que o consumidor de fato quiser, né? Então, eu gosto da alternativa proposta pela Paulinha, baseada aí numa conduta voluntária das pessoas de ter um canudo metálico, nessa onda aí. Uma caneca aqui, ó, de louça. Isso, contra a cultura do descartável, contra a cultura
estrutura da embalagem. E o essencial, a gente precisa ver se isso está dando certo lá no Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com o vereador Leandro Lira, excelente vereador do Rio de Janeiro, que ele tem algumas medalhas legislativas, geralmente tem votações lá que só ele vota em sentido contrário, então ele é uma resistência aí à narrativa hegemônica da velha política na capital carioca. E ele me colocou aí algumas questões relacionadas a essa legislação, não só como aumento de custo, né, por exemplo, de toda a cadeia produtiva, porque é mais caro, uma indústria da multa, né, então fiscais aí achacando os comerciantes, um mercado paralelo de canudos que foi estabelecido, mas o mais importante, no caso da questão ambiental, muitas vezes a substituição de produto. Então, ao invés de você usar o canudo, você passa a usar o copo plástico, que é muito pior. E os componentes que se dizem biodegradáveis, eles usam outros elementos, como cola e substâncias para tornar aquele papel rígido, que também fazem mal para o meio ambiente. Então, assim, não é na canetada que a gente resolve os problemas, e isso é São Paulo fingindo que liga para o meio ambiente. A gente tem um rio de dejeto que corta a cidade. Né? Sim, nas atitudes, nas pequenas, né? Que começam aos grandes problemas serem resolvidos. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? É a Guerra dos Canudos, hein? Estamos entre os assuntos Olha mais aí, falados olha do Brasil. Boa, Paulinha. Muitas pessoas achando que, sei lá, era alguma matéria do Enem, não sei. O pessoal ficou um pouco confuso. Mas tá aí, quer que eu leia um pra você? Vou ler só uma aqui, ó. Essa aqui que ficou bem legal, da Cíntia Peixoto. Baseado na foto, uma imagem recorrente no Brasil, os canudos não são os maiores vilões do meio ambiente. O vilão maior é a falta de consciência e dever de coletividade das pessoas, Edgar. Certíssima.